Olá, seja bem-vindo a mais um review aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. E eu estou aqui hoje com um grande campeão, um campeão de pedidos aqui no nosso canal e na plataforma, o sintetizador da Casio XW-P1, que é um sintetizador bem interessante, embora ele não seja mais um lançamento, mas ele tem muita coisa legal. Falando um pouquinho aqui da estrutura dele, a gente tem 61 teclas sensíveis ao toque, como é de praxe em qualquer sintetizador, né? E tanto as teclas quanto toda a estrutura dele são bem levinhas, assim, é tudo bem de plástico. Então, à primeira vista, causa assim, uma má impressão, porque parece, nossa, será que vai aguentar o tranco, né? Será que não vai quebrar? Bom, todos esses controles que tem nele, tem também no meu PX5S, que eu já tenho há um tempo já. E eu não tive esse problema até hoje, mas causa realmente uma estranheza, né? A tecla podia ser um pouquinho mais pesada, mesmo sendo de plástico, ia ser interessante ela ser um pouquinho mais pesada, mas dá para trabalhar com ele bem. Se a gente for dar uma olhada na parte estrutural, a gente tem 4 knobs, a gente tem os 9 faders e além disso, aqui embaixo a gente tem também o pitch bend e a modulation wheel, certo? Que são separadas como a Casio sempre faz. Uma coisa que eu acho bem interessante também desse teclado, aqui no canto vocês vão ver que eu já tenho o meu iPad colocado, vou até tirar, ó, tem um cantinho aqui, esse teclado já é pensado realmente para essa interface junto com o computador, junto com o iPad, e tem um cantinho todo reservado aqui para você poder colocar o seu iPad. Então, vou deixar o meu aqui porque estão anotadas todas as coisas que eu quero falar para você. Bom, o que mais que a gente tem? 64 vozes de polifonia, que é uma polifonia média, né? Podia ser um pouquinho mais. Em geral, sintetizadores de entrada tem outras marcas que trabalham com uma polifonia maior. Mas eu não senti nenhum problema, não. Eu toquei com ele bastante e não senti que essa polifonia limitou em nada. Em relação ao peso, menos de 5,5 kg. Então dá para levar à vontade esse teclado, que ele é bem levinho, embora ele tenha uma carcaça mais ou menos grande, né? Não é tão fininho. Ele também funciona a pilha, como é de praxe agora, várias marcas, a Casio acho que foi uma das pioneiras com isso, ele funciona a pilha também com 6 pilhas e tem uma durabilidade grande, dá para usar bastante, dá para fazer show em lugares mais diferentes e tudo. Bom, antes de eu mostrar para você os timbres e tudo que é o que realmente interessa, eu só quero deixar bem claro para você que está naquela velha dúvida. Porque eu vejo muita gente falando no YouTube, perguntando, que eu compro, um XW-P1 ou um XPS10? Eu já vou tocar então na ferida. Quando eu peguei esse teclado, lógico que de tanto ler o pessoal perguntando essas coisas, eu fui comparando esse teclado com o XPS10. E eu me decepcionei um pouco. Porque a gente vai ver durante todo o review que o banco PCM dele, que são os pianos, os Rhodes e tal, não são com tanta qualidade, porque não é o foco desse teclado. E conforme eu fiquei com ele um tempo, fui estudando, eu fui entendendo qual é a real intenção da Casio com esse teclado. Então, para já te dar uma resposta rápida, esse teclado ele não é um sintetizador nesse formato que a gente está acostumado, com excelentes timbres acústicos. A ideia dele é te entregar um sintetizador como aqueles analógicos. Ele não é um sintetizador analógico, mas ele compete com essa outra categoria de teclados, que senão é injusto a gente colocar ele do lado, por exemplo, de um XPS10, tanto pelo valor como também pelo objetivo dele. Então, conforme a gente for tocando, você vai ver que o ideal desse teclado não é ser um teclado principal. Você vai ver que a maior parte dos endorsers da Casio trabalham com esse teclado como um segundo teclado. Então, se você quer ter realmente um set legal, por exemplo, você tem um XPS10 e um XW-P1, porque daí você trabalha com 2 teclados, esse fazendo mais efeitos, essa parte de sintetizador. Beleza? Deu para entender bem a diferença? Bom, vamos começar a falar então das coisas interessantes aqui. A primeira categoria que é muito legal e é a razão de ser desse teclado é essa categoria Solo Synth. Então eu vou colocar aqui no Tone, certo? E deixar no Solo Synth. Essa parte é como se fosse um sintetizador analógico monofônico. Então você vai ver que aqui que estão os timbres mais legais desse teclado, os timbres com mais peso e onde você vai conseguir mexer mais nele, tá? Nessa categoria, olha só o tipo de som que a gente consegue, ó. Bem legal, né? Esse é logo o primeiro timbre.
Interessante, né? Então você vê que você vai conseguir trabalhar com várias camadas. Eu já vou falar sobre isso, mas eu vou te mostrar vários timbres dessa parte aqui para você ter uma ideia. O timbre número 3, ó. Dá para perceber a variedade que dá para fazer aqui nessa parte de solo synth, ó. Certo? Bem interessante, usando o pitch bend, a modulation wheel, dá para você colocar parâmetros na modulation aqui para você poder mexer ao vivo. O timbre número 6, por exemplo, também, que dá para perceber bastante, ó. O LFO, né? Se você não sabe o que é isso, eu já vou explicar daqui a pouquinho. Mas dá para perceber a complexidade de um timbre desse, porque tem várias coisas atuando ao mesmo tempo. Então esse teclado te permite fazer isso. Muito bem, vou andar aqui para o 1.6 para a gente ver mais coisas interessantes. Meu objetivo é te mostrar uma variedade grande de timbres para você ver todas as possibilidades que esse teclado vai te dar. O número 2.2 aqui no banco 2, né? Olha que legal. Então dá para você montar uns timbres meio bizarros também, imitando um teremin e tudo mais, né? Porque aqui você vai trabalhar realmente com osciladores. Eu já vou explicar daqui a pouquinho. Então o que mais que eu separei aqui? O 2.5. Você vai ver aqui que dá pra gente mexer no cutoff o tempo inteiro, ó. E na ressonância também, ó. Certo? Então você tem esses controles aqui bem fáceis, os knobs já vêm sempre nesse sentido para te facilitar a vida. Vou colocar agora o 2.6 e eu vou continuar mexendo aqui um pouquinho, ó. Olha que interessante, outras possibilidades de timbre, ó. Esse aqui parece até um vocoder, né? E você consegue mexer também aqui rapidamente no ataque, ó, do timbre. E no release também. Olha lá. Você vê que todos esses nomes que eu estou usando são nomes relativos a sintetizadores analógicos, né? Então, por isso que é legal você ter um certo conhecimento sobre esse tipo de teclado. Ou, se não, estar interessado em aprender. Esse é um excelente teclado para você começar a aprender esses conceitos de analógico. O próximo timbre, o 3.3, daí vai ser bem interessante para eu te mostrar a estrutura que é pensado esse sintetizador, esse solo synth, ó. A gente tem, no total, eu vou zerar todos os volumes aqui, ó. A gente tem oscilador 1 somado oscilador 2, e aqui então a gente trabalha com 2 osciladores como no sintetizador analógico comum, certo? Com 311 tipos de waveforms para você poder escolher, ó, e somar como você quiser. Daí, além disso, a gente pode somar 2 timbres PCM, 2 waveforms PCM, que a gente tem 2.158 waveforms, ou seja, é muita possibilidade. Aqui, ó, o PCM1 é esse aqui, ó. Então aqui ele não trabalha como um oscilador. No oscilador a gente está falando daquelas ondas sonoras puras, né? Aqui já é como se fosse, o PCM quer dizer que é como se fosse um sampler, né? Já pronto. E o PCM2. Então você vê que para eu montar esse timbre, eu posso mixar aqui da forma como eu quiser esses 4 parâmetros, ó. Então eu tenho oscilador 1, oscilador 2, PCM1 e PCM2. Além disso, eu posso adicionar um som externo, que daqui a pouco eu vou mostrar quando eu for fazer as conexões com o iPad e tudo mais, que é ou um microfone ou um instrumento externo que eu posso plugar ali e controlar pelas teclas também, que é bem interessante, mas um pouco mais inútil. Eu gosto mais desse tipo de coisa. Além disso, a gente tem também um gerador de ruído que eu vou mostrar num outro timbre que é bem interessante, certo? Então, dá para você trabalhar com a soma de todas essas coisas. Olha só, então 2 osciladores, 2 PCM, um external, né, algo que você pode pegar de fora pelas entradas, mais esse gerador de ruído. Você trabalha com 2 LFO, que são 2 Low Filters Oscillators, que era a forma como se tinha nos sintetizadores antigamente para você dar um tempero na sua onda sonora. São formas de você oscilar
a onda sonora que você tem. Então você gerar como se fosse um chorus, uma leve desafinaçãozinha, você brincar com esse filtro, com esse cutoff que fica abrindo e fechando o tempo inteiro, que é bem legal. Fora isso tem um DSP, ou seja, você pode usar um efeito ainda, um delay, um próprio chorus, né? Fora o reverb que ele já tem. Bom, aqui, logicamente, que você vê que não tem um hiperpeso. Eu não estou comparando esse teclado com um Moog, por exemplo, nada disso. Ele é um teclado muito mais simples. Mas para quem está querendo começar nesse universo, é muito interessante. Vou mostrar mais algumas coisas, ó. O 6.1 aqui, um timbre de baixo sintetizado, por exemplo, ó. No 6.8, eu vou te mostrar justamente, ó, olha que legal a complexidade desse timbre, ó. Ele tem isso que eu falei do gerador de ruído, ó. O noise, que eu posso tirar, ó, ou colocar. Tem vários tipos de ruído também que você pode colocar que são bem interessantes. Mais um timbre de baixo, ó, o 7.0. Bem interessante. E por último, eu peguei o 8.7 aqui para te mostrar a Modulation Wheel atuando junto com o timbre, que você pode endereçar para ela qualquer coisa que você quiser aqui trabalhar junto, ó. Olha que legal. Isso daqui é um Low Filter Oscillator. Eu estou abrindo o LFO através da Modulation Wheel. Tá vendo como ele está gerando como se fosse um arpeggiator? Não é um arpeggiator, é esse LFO, ó. Certo? Bom, como eu te falei, essa parte é a estrela desse teclado, é a parte mais interessante. A próxima parte interessante é a estrutura de Hex Layer, que é uma exclusividade da Casio e tem também lá no meu PX5S, eu gosto bastante. Basicamente é uma estrutura que a Casio inventou para você poder misturar até 6 timbres ao mesmo tempo. É muita coisa, para você poder criar realmente um timbre bem encorpado, certo? Através de camadas. Só que não é exatamente como um dual voice, porque você não escolhe qualquer timbre. Basicamente ele vai diretamente na fonte PCM ali e você consegue misturar até 6. Então eu vou clicar aqui, ainda na parte do tone, eu vou clicar no Hex Layer para a gente poder perceber alguns timbres bem interessantes. Ó, o primeiro, 00, já dá uma ideia do que a gente tem pela frente, ó. Certo? Aqui é interessante porque essa é a parte polifônica, né? Porque o solo synth, lembra que eu falei que ele é monofônico, certo? Então tudo que você quiser fazer de timbre sintetizado polifônico, você vai fazer aqui nessa parte de Hex Layer, certo? Então eu vou te mostrar alguns timbres para você ver as possibilidades que a gente tem aqui, ó. O 02, olha só, que já é usando como base algumas PCMs de metais, né, de orquestra, certo? Agora uma outra possibilidade legal, o 03, ó, que fica bem claro aqui como você pode trabalhar com os controles do teclado, ó. Esse timbre, se eu toco fraco, ó, ele aciona só uma dos layers, né, desse timbre. Só que se eu toco forte, então depende do velocity, né, da força com que você atua no teclado. Então veja quantas configurações você consegue fazer aqui de interessante. Lembre-se, 6 timbres ao mesmo tempo. Outra coisa legal, o número 4, olha só, um pad mais encorpadão também para você ver como é que funciona, ó. Né? Dá para incorporar muito bem. E o legal é que esse Hex Layer eu posso depois colocar no modo performance e ainda sobrepor um piano sobre ele. É muito legal, tem muita possibilidade. No 07 tem aqui um split já feito pra gente, ó. Então a gente tem um baixo aqui, ó, e um outro timbre aqui na esquerda, ó. Certo? Polifônico, dá para a gente trabalhar à vontade.
Eu vou colocar agora o 1.9 para justamente você ver como que ele trabalha com todas essas camadas, ó. Então eu vou zerar aqui todas as camadas para a gente poder ir uma a uma e a gente ouvindo uma a uma o que acontece com elas, ó. Olha só. Então o primeiro layer é esse timbre, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Você vê que tem alguns que são um pouco mais parecidos e outros menos. E eu posso, então, ó, fazer um super timbre aqui, ó. Bem legal, né? E além disso eu posso trabalhar ainda com os efeitos que eu não coloquei nesse daqui. Aliás, eu estou usando, a maior parte são timbres de fábrica, para justamente se você tiver o teclado você poder também usar esses mesmos timbres. A única coisa que me decepcionou nessa parte de Hex Layer foi o fato de eu não conseguir trabalhar com os controles ao vivo. Então, na verdade, eles funcionam mais ou menos, quer ver? Ó? Então, essa parte do Hex Layer, teoricamente, é o meu sintetizador polifônico, certo? Porque o solo synth, ele era monofônico. Então, eu vou fazer um acorde e eu quero trabalhar, por exemplo, com o cutoff. Olha só, eu mexo para a esquerda, mexo para a direita e nada acontece. O que vai acontecer? Quer dizer que ele não gera? Gera, quer ver? Ó, eu vou fechar o filtro e vou tocar de novo. Olha lá. Ele só não atua enquanto eu estou segurando a nota. Mas depois que eu solto, ele começa a atuar. Ou seja, aquela coisa legal de você pegar um Hex Layer, fazer um timbre da hora, aqui, um pad bem encorpado, e abrindo e fechando o filtro, eu não consigo fazer. Esse realmente é um defeito que fica aí para Cássio dar uma boa olhada, porque faz falta, visto que na parte de solo synth, onde eu consigo mexer nessas coisas ao vivo, eu não tenho a possibilidade de fazer um timbre polifônico. A próxima parte interessante desse teclado, mas nem tanto, é a parte de Drawbar Organ. Então eu vou clicar aqui. Você vê que esse é um conceito também um pouco mais avançado. Esse teclado ele abrange muita coisa que talvez você que seja iniciante não entenda muito do que eu estou falando. Um órgão com drawbars, na verdade, é uma imitação de um Hammond. Os drawbars são barras harmônicas, para você poder ir montando o timbre do órgão com bastante cuidado. Esse órgão foi eternizado por diversos instrumentistas excelentes como o Jimmy Smith na parte de jazz, né, de blues e tudo mais, mas para quem é mais roqueiro, o saudoso John Lord, que fazia ótimo uso desse tipo de teclado. Então é claro que quando a gente quer um órgão desse, a gente espera um pouquinho mais. Só que, como eu estou falando, esse teclado é um teclado de entrada, então nem tudo pode ser perfeito. Eu vou colocar o timbre 00 para você poder perceber comigo como que ele funciona. Olha só o som dele, ó. Certo? Então você percebe que é um timbre de órgão honesto, ele é melhor até do que outros sintetizadores de entrada. Aqui, ó, você pode mexer nos drawbars que eu já vou mostrar, mas também na percussividade dele, ó, sem, com a percussão em terça, com a percussão em segunda, que muda bastante o timbre, ó. E também com a famosa Leslie, né, que vai fazer aquele rotary, ó. Desliga, liga. Bem interessante, né? Eu achei o efeito meio de fábrica que vem na maior parte dos timbres meio exagerado. Ele acaba fazendo muito rápido, mas dá para você editar aqui sem o menor problema. Aliás, todas essas coisas que eu estou falando, todos esses bancos que eu falei até agora, você tem várias possibilidades de user, tá? Então aqui no Drawbar Organ a gente tem 50 presets e mais 50 user. Até para voltar para não esquecer, ó, o Hex Layer também tem 50 presets e 50 user para você salvar. E a parte de solo synth você tem 100 presets e 100 user, tá? Só para a gente não perder que você consegue salvar tudo aqui. Para você sentir o que é o drawbar, olha só, vou fazer aqui um acorde, ó, e vou mexendo. Certo? Ó, voltando, fechando os drawbars. É dessa forma que atua um Hammond. Então você consegue trabalhar com diversas configurações. Por exemplo, pegar o mais grave
e o mais agudo. Você vai configurando os timbres da forma como você quer. O que aconteceu com esse timbre de órgão? Tem várias possibilidades interessantes aqui, mas no geral eu achei os drawbars agudos, né? Na verdade, na hora que você sobe para o agudo, você perde muito peso. Então na hora que você está aqui no meio, ele fica um pouquinho mais real, ó. Aqui, quando ele vai para agudo, o som já começa a sair um pouco do que é realmente um Hammond. Mas é interessante, em especial se você não fazia a menor ideia de como é que funcionavam esses órgãos, porque você vai poder começar a experimentar, a brincar quais são os drawbars que estão ativos naquele timbre que você gosta e tudo mais. Dentro dessas possibilidades, olha só, eu vou mostrar um bem interessante que é 1/4, que é com overdrive, ó. Para tocar esse tipo de Deep Purple, né, de rock mais tradicional, ou mesmo se a gente pegar, por exemplo, um 3/4, é aquele tipo de órgão que a gente chama comumente de um órgão gospel, né, ó. A gente ouve nas igrejas americanas, né. Certo? Então, o que eu posso falar dessa parte de drawbars? É interessante, é legal, mas com certeza não é a estrela desse teclado. Nessa parte do órgão você pode perceber um pouco daquilo que eu falei antes, de que essa tecla ela é bem levinha e bem barulhenta, né? Ó. Mesmo a gente tirando bem a unha, ó, parece, né? Então essa tecla poderia ser realmente um pouquinho mais pesada e ia ser mais confortável, mas é questão de se adaptar. Lembre-se que esse teclado é um teclado de entrada, tá? Então não adianta comparar com outro teclado que custa o dobro do valor. Lógico que ele só custa isso porque a Casio fez a opção de te entregar algumas coisas um pouco mais simples. Tudo bem? Para a gente finalizar essa parte dos tones, então eu vou aqui para a parte PCM do teclado, que a gente tem piano, strings e todas as outras coisas. E daí você vai reparar como essa parte realmente não é o forte do teclado, e é por isso que ele não deve ser comparado com esses outros sintetizadores, que geralmente a gente chama de sintetizadores, né, como XPS-10, Korg Cross ou coisas do gênero. Vou colocar o timbre de piano então, que é o 00, e você já vai ver como ele é magrinho. No agudo ele até aparece, né? Mas aqui no grave tem um defeito grave dele, ó. Na hora que você começa a chegar aqui no meio do teclado, eu não sei porquê, começa a rolar um chorus do nada. Então, o que eu falei para você no começo? Se for um segundo teclado, que você não vai usar o timbre de piano, ou no máximo você vai fazer ali um efeitinho, vai rolar bem, entendeu? Só que como um teclado principal, talvez você tenha problemas. Embora, se a gente pegar aqui o timbre 09, ó, que é um outro piano, o GM Piano 2, eu achei ele bem mais bonito do que aquele que teoricamente seria o melhor, né? Certo? Já é um pouco mais interessante. E é claro que você pode mexer bastante no teclado para tentar melhorar esses timbres. Depois eu vou te mostrar como que eu fiz com o piano para ele ficar mais interessante no modo performance. Mas vamos seguir em algumas outras ideias, ó. O 04 a gente tem aquele Modern Piano, né? Você percebe que ele não tem muito peso, né? Não tem muita ambiência, ó. Se a gente pegar o 07, a gente já tem o piano junto com o pad, por exemplo. É uma coisa que a Casio faz bastante, né? Tem toda a linha CTK, o PCM já pronto, com pads e tudo mais. Se eu for no 18, eu tenho um Rhodes interessante, ó.
Aqui tem uma coisa curiosa que você já percebe que todo esse banco de timbres, ele é um pouco mais baixo mesmo. Então você vê que o teclado ele não está muito harmonizado, né? Ele deveria vir com as coisas um pouco mais equiparadas. Você coloca um solo synth e vem com tudo o timbre. Aqui já é bem mais baixo. Então quando eu estou usando o timbre PCM, em geral, nesses timbres principais, como piano, Rhodes, eu monto uma performance dobrando 2 vezes o mesmo timbre, para ele ficar mais forte. Mas você vê que dá para usar, né? Mas nesse sistema que eu falei, não se compara com outros sintetizadores em que o foco é isso. O 2.0, a gente tem um whirly, que é aquele whirly da Casio que eu sempre gosto de citar, que eu gosto bastante. Certo? No 3.1 a gente tem um FM. Deu para perceber como todos os timbres são meio magrinhos, mas é o que eu falei, dá para usar como um segundo teclado. Se você depender só dele, talvez você tenha um pouco de problema. Um clavinet interessante, que eu usei aqui o 3.3. A gente tem também no 6.5, por exemplo, para quem faz casamentos e coisas do tipo, aquele church organ. Certo? Ou senão, por exemplo, muita gente vai me perguntar isso, então eu já me antecipo. A sanfona desse teclado, como é que é? Ó? Um timbre bem fraquinho, né? Mas vamos pensar que dá para usar. Bom, se eu for na categoria aqui Strings, eu vou passar bem rapidinho só para você ouvir alguns. O Strings principal dele. Um Slow Strings, que é o 0.6. O 1.0, que daí a gente vai ter um synth strings, né? O 1.9, que dá para você ouvir um pouquinho da parte de voice dele, né? Ó, de coral. No 4.8 eu vou colocar um brass, né, a parte de metais, para você que toca de repente com banda e quer usar isso daqui, ó. Para quem gosta, por exemplo, um sax tenor. E eu gostei um pouquinho mais da flauta dele, tá no 8.4 aqui, ó. Próxima categoria, eu selecionei poucos timbres aqui, ó. Se a gente colocar na parte de guitarras e baixos, né? Eu selecionei o 0.4 para você ver como que funciona um violão dele, ó. Eu peguei também o timbre número 2.9, que dá um baixo acústico com o ride da bateria, dá para brincar. Se você quiser montar um timbre em split, fica interessante, ou se não mesmo, por exemplo, o 3.1, que já é um timbre de baixo. Então, deu para ter uma ideia de como funciona esse banco PCM. Com certeza, não é o que vale mais a pena nesse teclado. Então, para a gente fechar essa ideia aqui só para você entender, a parte de solo synth é muito legal, a parte de Hex Layer é bem interessante, embora ela não permita você trabalhar com os controles que eu queria ter visto isso. A parte de drawbar, embora não seja excelente, é melhor do que muitos teclados nessa faixa. Se você for pegar outros teclados que tenham nesse valor, provavelmente vão ser arranjadores. Então o fato de você poder brincar com os drawbars é interessante. Agora essa parte de PCM é uma parte que você não pode contar muito.
tá? Por isso que esse teclado eu classifico ele como um teclado secundário, para ser um segundo teclado de efeitos. Ainda tem uma categoria de synth aqui que eu não vou nem pegar, porque na verdade a gente já trabalhou com synth em outras categorias muito mais legais, e uma outra categoria de variedades, que vai ter aqueles instrumentos indianos, chineses e coisas do tipo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as próximas coisas aqui, que tem muita coisa legal para a gente falar ainda. Uma coisa que poderia ter nesse teclado e eu não encontrei é uma seção de favoritos. Então isso realmente atrapalha um pouco, porque sendo ele um teclado de efeitos, muito provavelmente a gente vai querer usar várias coisas nas músicas, né, numa mesma música. Então ia ser legal a gente ver uma seção de favoritos. Em geral, né, em outros teclados, você percebe nitidamente que esse teclado usa o mesmo corpo do CTK, dos CTKs mais top, né, o 7200, o 6250, e esses favoritos ficavam aqui na frente, né? Então, realmente, eu não sei se não coube o que aconteceu, mas seria interessante a gente ver. Ou se eu não achei também, mas a princípio eu não consegui encontrar essa função de timbres favoritos. Vamos para outra parte bem interessante aqui, que é a parte de performance, que é onde a gente vai misturar tudo que o teclado faz. A gente tem 100 performances já aqui no teclado e 100 do usuário que você pode salvar. Essa performance mistura até 4 zonas, que você pode determinar uma para cada pedaço aqui, ou todo mundo junto. Só que funciona da seguinte forma, ou você usa 4 timbres PCM, ou se não 3 PCMs e um Solo Synth, ou Hex Layer, ou Drawbar. Só que olha que legal, o Hex Layer, lembra que eu falei que já eram 6 timbres? Daí na hora que você colocar aqui mais 3 PCM, dá para fazer uma coisa muito louca, certo? Dá para preencher bastante. Claro que cuidado com a polifonia aí, eu não testei isso até o limite, mas dá para fazer coisas bem interessantes. Para começar essa parte de performance, eu vou usar aqui a memória user, né? Que eu salvei aqui o meu timbre de piano que eu montei. Claro que não resolveu a vida, assim, mas dá para usar. Eu consegui formar um timbre de piano que daria para usar caso você precise desse teclado como um teclado principal. Olha só. Então, se você tem esse teclado e quer fazer um timbre mais legal, o que eu fiz aqui? Eu peguei 2 vezes aquele timbre lá, aquele PCM que eu tinha te falado, do GM Piano 2, somei um com o outro, certo? E coloquei um pouquinho mais de release e um pouquinho mais de reverb. Então o timbre ficou bem mais pesado, né? Mas, logicamente, ainda não é aquele super piano, mas resolve a vida. Então, se você tiver um pouquinho de paciência e você fala, puxa, mas eu só tenho dinheiro para comprar um teclado. Então, compra o XWP1, caso você tenha gostado dele e esse seja o valor que você possa gastar. Só que você lembra que você vai ter que gastar um tempinho fazendo essa parte de PCM ficar mais legal, em especial dobrando aqui nas performances, criando coisas legais. Tudo bem? Então, vamos lá, vou mostrar mais algumas outras variações, porque daí eu posso te mostrar também as outras funções dele, tem mais algumas coisas legais. Então aqui o timbre 1.6, né, banco 1, olha só o que a gente tem, ó. Aqui a gente trabalha com um solo synth e eu vou ligar o sequencer dele, o step sequencer, que é só para você já perceber como é que ele funciona. Olha só, vou dar o play aqui. Certo? Então, da play aqui você já tem diversas coisas, eu vou depois mostrar o Step Sequencer com calma, mas já dá para você fazer várias coisas interessantes, mais nessa pegada eletrônica, dance e tudo mais, né? Vou agora para o número 2.1, e daí eu vou te mostrar uma outra possibilidade que a gente tem aqui. O teclado, ele te dá essa Phrase Sequencer aqui. Que são frases pré-gravadas. É como se fosse um arpeggiator, mas é mais do que isso. Que na verdade são frases pré-prontas. Então, ó, eu estou aqui com um timbre e eu vou dar play stop aqui. Ó, ele tem uma frase pronta ali. E eu posso interagir com essa frase tocando por cima, ó.
Certo? Então essa parte aqui de phrase sequencer também tem um monte de frases padrão que você pode usar. Quando você estiver colocando, se você der esse key play aqui, você consegue fazer com que essa frase mude de tonalidade conforme que você aperta, ó. Fazer em sol. Certo? Então é uma coisa bem interessante que dá para usar em diversas situações e você pode gravar também rapidinho. Você dá o REC aqui e você grava a sua frase. Olha lá. Eu posso colocar essa frase em loop. Eu não acertei exatamente o tempinho, mas só para você ver. Certo? Isso pode te acompanhar durante a tua execução. Enquanto você está usando isso, você pode usar também o ritmo, ó. Certo? Então, é bem interessante também essa parte de frases prontas. Tem diversas frases que você pode usar. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem 100 presets e mais 100 user que dá para você fazer aqui. E quando você grava, você pode também quantizar rapidinho. É bem legal, é interessante de usar. Vou colocar agora um outro timbre, que é o 4/8, que é bem interessante porque ele já vem com o arpeggiator ligado, ó. Olha que legal, esse arpeggiator ele tá só na mão esquerda, só nesse timbre, ó. E na direita sobra então outro timbre. Certo? Tem que tomar bastante cuidado para ele não sair do tempo, né? Então aqui eu estou com um retorno um pouquinho baixo por causa do microfone e às vezes a gente dá uma escorregada. Olha só, esse arpeggiator você também pode escolher, deixa eu pegar aqui, ó, 100 presets ou 100 users, você pode montar esse arpeggiator, editar exatamente como você quer, para cima, para baixo, na mesma nota, enfim, é bem legal. Você tem a função hold aqui, que ele pode segurar para você, se você colocar o arpeggiator, ó, você não precisa nem tocar e daí você deixa a outra mão livre. Esse arpeggiator ele pode pegar só um dos timbres, os dois timbres, mas é bem interessante. O arpeggiator, para esse contexto de música eletrônica, ele é bem legal, funciona muito bem. Bom, vou pegar aqui ó, um timbre 7/9, que é interessante, que eles fizeram aqui um timbre que meio que faz sozinho. Eu vou colocar aqui em loop para você poder perceber como que ele funciona. Ó. Olha que interessante. Então eu vou dar uma nota só. E aqui o teclado está misturando, na verdade, uma frase com um arpejo, certo? Então você vê, tem uma levadinha de violão, são possibilidades que você pode criar se você conseguir combinar muito bem esse sistema. Você dá uma boa olhada aqui, você vê que está aceso o arpejo e também essa parte de das phrase sequências, certo? Para a gente ir terminando, eu vou pegar então o 9/3 aqui, ó. Aqui já tem um timbre bem interessante. E a ideia aqui é você ver como funciona então a performance. A gente tem 3 timbres atuando ao mesmo tempo aqui. Daí você pode pegar aqui o seu mixer, clicar no mixer e você vai poder editar cada um, o volume de cada um certinho e várias outras coisas também. Então, para você ter uma ideia de como que a gente tem, ó, o timbre 1 é esse, o timbre 2 é esse, o timbre 3 é esse. Na hora que você junta todos... Certo? Bem legal para você ter uma ideia. Por último, eu vou colocar no timbre 9/6, certo? Que ele já tem aqui uma diferenciação bem interessante, uma flauta, vem até aqui embaixo, e eu liguei aqui o key shift, na verdade ele já veio de fábrica assim. Essa última oitava, ela determina para mim, então, a tonalidade que o meu step sequencer vai estar. Quer ver, ó? Quando ele tá aqui, ó, tá em dó, né? Vou para dó sustenido, ó. Para ré. Então essa é uma possibilidade. O step sequencer, se você liga essa parte aqui de key shift, tem muitas coisas já prontas aqui, muitas frases aqui no sequencer já prontas e numa determinada tonalidade. Se você quer trocar essa tonalidade, você vem rapidinho aqui, liga o key shift e você tem essa oitava inteira só para você poder trocar os timbres.
Vamos dar uma olhada nessa parte então do Step Sequencer rapidinho, ó. Clico aqui no Step Sequencer. Na hora que eu dou esse play, você já percebe aqui que acende aqui na frente 8 variações, ó. Olha que legal. Cada uma dessas tem uma novidade aqui para você poder usar no seu ritmo. Isso daqui, somado ao fato de você poder mexer na tonalidade aqui nessa última oitava, como eu tinha te mostrado, é bem interessante, né? Então, ó, você tem muitas variedades. Não é exatamente um arranjador, né? Mas é bem legal. Certo? Então é interessante como você tem sempre essas 8 variedades, porque como eu falei, são 100 presets, 100 users, certo? E sempre com essas 8 variações em cada um. Aqui você pode ver, ó, eu vou colocar algumas partes aqui para a gente dar uma olhada, ó. Então, na parte 1, ó, eu vou dar o play. Aqui fica bem claro, ó. Você vai ver que vão acendendo aqui, ó, o que cada partezinha da percussão está fazendo, ó. Então, se eu desabilitar, por exemplo, onde está aceso, ó, tá vendo que mudou completamente? Então eu posso ir compondo conforme eu quiser, ó. Eu passo... Dá para perceber a diferença? Esse ritmo ele é um pouquinho mais lentinho, tudo mais dá para perceber, né? Então essa é a coisa legal, isso que é um step sequencer. Você tem esses 16 passos, você vai ter 8 instrumentos aqui, na verdade 9, né? Porque um é polifônico ainda, para você poder mexer onde você quer que cada um apareça e ir compondo isso conforme a música vai rolando. É bem interessante. Então, além de tudo que a gente já tinha falado, você tem o arpeggiator bem legal, essas frases, né? Esse phrase sequencer que é bem interessante, e o step sequencer que é bem legal para você poder trabalhar. Tudo te levando para esse lado mais eletrônico, mais de efeitos, mais de segundo teclado. Percebeu como a gente amarrou bem essa história, né? Para a gente já ir terminando, como eu tinha falado para você que eu ia mostrar, o que eu fiz aqui? Eu conectei o meu iPad, aqui é o meu cabinho P2, ligando o iPad na Instrument In, certo? Depois eu vou mostrar com calma todas as conexões. O que ele faz? Ó, eu estou mandando um som aqui para dentro do teclado, que é um sintetizador tocando a nota Dó. E daí eu liguei ele junto com o meu sintetizador. Então olha só. Quer ver? Eu vou desligar ele. Esse era o meu timbre sozinho. Então eu consigo combinar um som externo junto com ele. Vou colocar de novo, ó. Não é uma função tão útil nesse caso, mas se a gente colocar, por exemplo, uma bateria, começa a ficar um pouquinho mais interessante, que dá mais ou menos a sensação que a gente teria com um vocoder, né? Deixa eu colocar ele aqui rapidinho e você vai ver comigo, ó. Então eu vou ligar aqui uma bateria, você vê que ela não toca nada, só quando eu apertar alguma nota, ó. Não sei se dá para perceber, mas ele vai meio que afinando essa bateria dentro das minhas notas, ó. Então é dessa forma que você pode conectar também um instrumento aqui atrás, certo? Além disso, para a gente terminar esse review, eu queria te mostrar uma possibilidade ainda de usar o iPad, porque eu falei bastante que esse instrumento, infelizmente, ele tem esse problema da gente não ter bons timbres PCM. Então eu vou conectar aqui, usando o Camera Kit, o meu iPad. Então o Camera Kit está ligado aqui na USB do teclado e eu vou tirar aqui o meu... tirar o meu cabinho P2 e ligar na entrada Audio In, que eu já vou mostrar para você. E a partir disso, eu consigo daí trabalhar com os timbres que eu tenho, por exemplo, no meu iPad. Então essa é uma solução. Se você tiver um iPad ou um iPhone, você pode colocar bons timbres aqui dentro dele e usar dentro do seu teclado. Então você percebe que eu estou mandando a mensagem MIDI para ele, certo? E depois essa mensagem MIDI vai ser enviada por áudio aqui para dentro do teclado. Quer ver? Ó, vou te mostrar como é que funciona. Então olha só como é que ficou. Eu montei um timbre aqui que eu zerei todos os oscillators aqui, né? Então não tem nada do teclado. Agora pela entrada P2 está vindo o som do iPad, ó. Daí já é um piano mais legal, né? Certo? Ah, aqui está com key shift.
é uma coisa interessante, veja como esse teclado conversa bem com o iPad e dá para a gente fazer essa possibilidade, caso você precise de bons timbres acústicos e você tenha um iPad ou um iPhone, algo do tipo. Para a gente terminar, então vamos falar das várias conexões dele. Ó. Então a gente tem a fonte, certo? Depois o fone, aquele fone grande P10, né? O L e o R, certo? Para poder ligar em estéreo, o out dele, você pode também ligar só o L mono. A entrada de microfone que você tem aqui um ajuste de volume, quando você colocar o microfone para fazer aquele efeitinho que eu acabei de te mostrar, né? Então é um microfone também P10. O áudio in, que é o que eu estou usando agora para poder fazer com o meu iPad, que você pode colocar qualquer música aqui para poder tocar junto com você, mas que daí não interfere no seu timbre, né? O instrument in, certo? Que eu estava usando na hora de fazer os efeitos aqui, então você pode usar o mic in ou o instrument in, que ele está com um adaptador aqui que eu estava usando esse cabo, ó, mas é em P10. E a entrada para o pedal de sustain, que você também pode usar essa entrada para outro pedal. Se você quiser colocar um controle, você muda para a função que você quer usar. A gente tem também toda a parte MIDI completa, então o in e o out para você poder usar, que é bem legal. Além disso, a USB, né? Para você poder conectar então no computador de qualquer forma que você precisar, seja pela MIDI ou pela USB. No caso aqui, eu conectei no iPad com a minha USB, você está vendo aqui conectada. Por último, a gente tem aqui então a parte do cartão de memória, que ele aceita um SD card até 32 GB. E tudo que você salvar dentro dele, você pode jogar dentro desse cartão e depois pegar de volta e tal. Ele também lê, no geral, MIDI e áudio, certo? Só que esses arquivos você precisa transportar para dentro do teclado através de um software de edição que eu não baixei. Depois você dá uma olhada lá para ver como é que funciona. Tudo bem? Então é muita coisa interessante nesse teclado. A minha visão geral dele, como eu falei, ele é um teclado para ser segundo teclado, não o principal, mas se você tiver um tempo e boa vontade, você pode adaptá-lo para sim se tornar um bom teclado, mesmo sendo principal nesses timbres PCM, né? Então, no geral, é um teclado sim interessante que te dá, como é de costume da Casio, muitas possibilidades em relação à função. Então, às vezes os timbres não são os mais tops, lógico que você está pagando também muito mais barato por esse teclado do que outros sintetizadores, mas ele te dá muitas funções para você poder brincar e começar a aprender a mexer num sintetizador analógico. Tranquilo? Então espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos tecladistas, com o pessoal que está procurando um sintetizador para comprar de entrada. Dá aí um joinha pra gente continuar fazendo esse trabalho para vocês. E não esquece também de colocar nos comentários se você tiver alguma dúvida ou mesmo sugestões de outros modelos que você gostaria de ver aqui nos nossos reviews. Não deixe de acessar a nossa plataforma www.musicdot.com.br para, além de você aprender a mexer no teclado, você aprender música, toda a teoria e toda a prática necessária para você ser um bom tecladista e pianista. A gente se vê por lá. Tchau!